Vamos então, o nosso livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo número 8, Psicofonia Sonambúlica. Nós iniciamos no nosso último encontro, mas então, como nós não terminamos, nós retomamos do início, né, só para aqui contextualizar a nossa história. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pronto. Então, só para contextualizar nossa história, nós faremos aqui uma leitura rápida até chegarmos no nosso texto, né? No ponto onde nós paramos. Então, psicofonia sonambúlica. Anteriormente nós lembramos, né, que Libório era um espírito obsessor, e como eu comentei com vocês, uma diferença entre esse espírito obsessor do capítulo 7, Socorro Espiritual, diferente desse capítulo 8, que é a psicofonia sonambúlica. Então, nós tivemos, nessa parte inicial, no capítulo número 6, a psicofonia consciente. E aí então teve esse atendimento a Libório, esse espírito que perseguia uma pessoa, né, uma mulher, a quem ele provocava, né, uma grande perturbação, tanto psíquica como orgânica também, a ponto dela se tornar adoecida, mas era um caso particular, era uma relação particular. Aqui no caso, no capítulo número 8, nós já vimos aqui, como eu comentei com vocês, um espírito que tinha um compromisso com um grupo de indivíduos no seu passado a quem ele provocou muito mal. Então nós veremos aqui a diferença. Nesse caso ele era um fazendeiro, um senhor de escravos. Então enquanto um era um obsessor focado numa questão pessoal, o outro era uma questão mais coletiva, né? Então vamos lá. Sob a guarda de venerando amigo, que mais se nos afigurava num nume apostolar, pobre amigo dementado varou o recinto, né? Esse nume apostolar, como nós vimos, é então um espírito, né? Aqui se assemelha a um apóstolo, um espírito elevado. Lembrava um fidalgo antigo, repentinamente arrancado do subsolo, porque os fluidos que o revestiam era verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo-lhe a roupagem e despedindo nauseabundas emanações. Então dá para a gente ver aqui o estado do espírito, né? Que parecia que tinha acabado de sair da terra, todo lameado, todo sujo, vibrações assim da pior qualidade. Nenhuma das entidades sofredoras que se acotovelavam à frente exibia tão horrendas faces. Aqui e ali, nos variados semblantes a se comprimirem, no lugar reservado a irmãos menos felizes, as máscaras de sofrimento eram suavizadas por sinais inequívocos de arrependimento, fé, humildade e esperança. Como nós vimos, esses espíritos eles foram espontaneamente em busca desse auxílio. Portanto, apesar do estado de sofrimento que eles apresentavam, essa humildade, essa fé e essa esperança, e também esse espírito de arrependimento que eles apresentavam, trazia ali então, né, amenizava aquela característica de sofrimento. Nesse caso, como nós vimos aqui, né, desse espírito, mas naquele rosto patibular, ou seja, esse patibular significa aquele rosto criminoso, aquele rosto que parece uma fera, né? Então, naquele rosto patibular, parecendo emergir de um lençol de lama, aliavam-se a frieza e a malignidade, a astúcia e o endurecimento. Então já dá para a gente ver aqui a característica desse espírito. Ante a expressão com que surgia de inopino, os próprios espíritos perturbados recuaram receosos. Na destra, o estranho recém-chegado trazia um azorrague que proferia estrepitosas exclamações. Quem me faz chegar aqui contra a minha vontade? Bramia, semiafônico. Covardes, por que me segreguem assim? Por que me segregarem assim? Onde estão os abutres que me devoram os olhos? Infames, pagar-me-ão caro os ultrajes sofridos. E evidenciando o extremo desequilíbrio mental de que se fazia portador,
continuava em rude tom de voz. Quem disse que a malfadada Revolução dos Franceses terá reflexo no Brasil? A loucura de um povo não pode alastrar-se a toda a terra. Os privilégios dos nobres são invioláveis. Vêm dos reis, que são indiscutivelmente os escolhidos de Deus. Defenderemos nossas prerrogativas, exterminando a propaganda dos rebeldes e regicidas. Venderei meus escravos alfabetizados, nada de panfletos e comentários da rebelião. Como produzir sem o chicote no lombo? Cativos são cativos, senhores são senhores. E todos os fujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços. Matarei sem piedade 5 troncos de suplício, 5 troncos. Eis aquilo de que necessito para refazer a nossa tranquilidade. Então nós lembramos aqui desse fato, né, que aconteceu no final do século XVIII, na Revolução Francesa, em que os nobres perdiam suas propriedades devido a essa revolução social. E também muitas pessoas da nobreza, assim como reis também, passavam pela decapitação, pela execução. Então, nesse caso, ele era um nobre revoltado por perder o seu poder, a sua posição e o seu patrimônio. E aqui também, tendo ali escravos à sua disposição, era da pior espécie, daqueles que eram dos mais cruéis. Então, mesmo que nós tenhamos um pouco de história do Brasil, nós vemos muito sobre as propriedades, nós vemos muito sobre os instrumentos de suplício que eram utilizados, né? As regiões, os tipos de plantação, mas as histórias particulares desses senhores de escravos a gente não conhece. A não ser assim de nome, que um indivíduo era um pouco mais cruel que o outro, a gente vê nas novelas, né, de época, que mostrava isso para nós, né, como por exemplo Sim a Moça ou Escrava Isaura, né, 2 clássicos das novelas brasileiras, da dramaturgia brasileira, né, que mostrava essa realidade. E ela então, mesmo que seja de uma forma artística e até um tanto poética, nem se comparava com a real crueldade que se vivia naquela época em muitas dessas fazendas, em muitos desses locais. E aqui nós encontramos então, né, pela descrição, não mais uma suposição, não mais a gente usar a imaginação para criar essa personagem, mas aqui um indivíduo real, que mantinha esse endurecimento, mesmo depois, nós lembramos sempre, né, que esse livro foi escrito na década de 1950. Esse espírito viveu na época da Revolução, que foi em 1789. Então eram ali 160, 170 anos aproximadamente que ele se encontrava nesse endurecimento, e as próprias características físicas dele já mostravam essa realidade. É mesmo, Brás? Olha só, pois é, né? Para quem tem olhos de ver, né, e sabe observar esses detalhes, sabe apreciar, né, esses monumentos que marcam a história, esses locais são muito ricos, né? Mesmo que seja assim uma lembrança muito triste daquela realidade, né? Mas infelizmente hoje nós vemos as pessoas passando por esses monumentos sem qualquer tipo de valorização. E aí então continua aqui o esclarecimento. Foi um fazendeiro desumano, esclareceu o nosso orientador amigo. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada na concha do próprio egoísmo. Nada percebe por enquanto senão os quadros interiores, criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro, luta da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente de almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Com todo o respeito que devemos à fraternidade, podemos dizer que ele nada mais fora que desapiedado algoz dos infortunados cativos que lhe caíam sob o guante de ferro. Detentor de vastíssimo latifúndio, possuía consigo larga legião de servidores que lhe conheceram de perto a tirania e a perversidade. E aí nós lembramos também que muitos desses indivíduos reencarnavam não sozinhos, né, mas eles dividiam com outros parceiros, né, com outros comparsas, essa mesma crueldade. Nós tínhamos ali aqueles capitães de mato,
aqueles feitores, né, que eram realmente bastante cruéis também, e a justificativa era: eu simplesmente cumpri o meu trabalho. A mesma coisa que nós já conversamos, né, sobre a origem da maldade, lá falando sobre a Segunda Guerra Mundial, daqueles oficiais que eram responsáveis por campos de concentração e tudo mais. Então nós vimos ali uma legião de espíritos que reencarnam juntos com aquele propósito de transformação, mas que infelizmente acabam se tornando ali, né, indivíduos bastante cruéis e perdendo uma grande oportunidade de transformação. Valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto triste e recém-chegado, o rosto do triste e recém-chegado, com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, isso, exatamente, né? Pois é, a banalidade do mal, né, de Hannah Arendt, ela então, aquele texto que ela escreveu, que a gente estudou, né, Andréa? Ele é muito instrutivo. Talvez seja assim, acho que foi a melhor referência que eu encontrei quando a gente estudava sobre a origem do mal. Inclusive nós estudamos esse texto, se eu não me engano, foi lá no primeiro capítulo do livro A Gênese, que falava sobre o bem e o mal. E aí então, sobre essa banalidade do mal, foi assim, a melhor ilustração que nós encontramos, né? Foi muito interessante. A frieza, a simplicidade com que se lida com a maldade, né? E as pessoas simplesmente não se dão conta daquilo que fazem, né? Das consequências de suas ações. Então aqui, valendo-me da pausa espontânea, fitei o rosto do triste recém-chegado com mais atenção, reconhecendo que os seus olhos, embora móveis quanto os de um felino, estavam vidrados, mortos, né? Então ele tinha ali o olhar fixo, porque na verdade ele não olhava para nada à sua volta. O que ele se concentrava, em que ele se concentrava, era na verdade o seu mundo íntimo. Então é como se ele estivesse olhando para o nada, com o olhar parado, vidrado, enquanto intimamente ele ficava ali remoendo todas as suas histórias, as suas frustrações, o seu ódio que ainda sentia, né? Inclusive nós tivemos em livros de Manuel Filomeno de Miranda falando daqueles espíritos que estavam inconscientes, de tal forma inconsciente, que André Luiz, o Filomeno foi convidado então para sondar o pensamento daqueles espíritos, mais ou menos como André Luiz fez, se eu não me engano, foi no Mundo Maior, quando ele então passava por aquele grande posto de socorro, que tinha ali centenas de pessoas inconscientes. Bom dia, Marion. Que tinha ali centenas de pessoas inconscientes, algumas numa inconsciência mais superficial e outros numa inconsciência mais profunda. E aí então André Luiz foi convidado por Alexandre, se eu não me engano, que era o mentor ali do trabalho, o instrutor espiritual que o acompanhava, ou a quem ele acompanhava, pedindo para que ele se concentrasse então no pensamento e sondasse a intimidade daquele espírito, que era uma mulher que tinha assassinado o marido e tudo mais, e ela vivia naquela aflição. Então, quando ela estava simplesmente adormecida, né, André Luiz ainda perguntava, né, por que será que eles estão inconscientes? E a resposta é: eles estão vivendo o seu mundo íntimo. E Manuel Filomeno de Miranda também encontrou espíritos assim, em absoluta inconsciência, mas ao sondar o pensamento, era ali aquele vulcão que estava ali, né, cuspindo lava para tudo quanto é lado, mas aparentemente ele estava ali dormindo tranquilamente. Apesar de que na verdade não era uma tranquilidade, né, porque os espíritos tinham ali, né, uma agitação que mostrava uma aflição que eles estavam vivendo, mas estavam inconscientes, mas intimamente eles viviam mentalmente aquela realidade que eles tinham criado. E aqui acontece a mesma coisa, embora ele tivesse ali tivesse consciente, ele não demonstrava lucidez, porque ele ainda continuava, né, entorpecido por aquela realidade que ele viveu no passado. Ia apontar para aquelas órbitas inexpressivas, quando o instrutor, adivinhando-me o impulso, acrescentou: odiava os trabalhadores que fugiam às garras, e quando conseguia arrebatá-los ao quilombo, não somente os algemava aos troncos de martírio, mas queimava-lhes os olhos, reduzindo-os à cegueira para escarmento das senzalas. Alguns dos raros quilombolas que resistiam à morte eram sentenciados, depois de cegos,
as mandíbulas de cães bravios, de cuja sanha não conseguiam escapar. Com semelhante sistema de repressão, instalou o terror em derredor dos seus passos, granjeando então fama e riqueza. A fama a gente já pode imaginar, né? Bom dia, Dudu. A fama a gente já pode imaginar, né? Aquela fama cruel, aquela fama da pior qualidade, né? Mas ele era ali então aquele Senhor Todo-Poderoso. Contudo, veio a jornada inevitável do túmulo, e nessa fase nova não encontrou senão desafetos a se levantarem junto dele na feição de temíveis perseguidores. Muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado, a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor. Então aqui a descrição sobre as perseguições que continuavam. O Flávio colocou para nós, né, escarmento, experiência de sofrimento, provação, castigo. Então, era exatamente ali, né, o que impunha a eles, né, esse escarmento das senzalas. Então, mais uma vez, né, quando nós vemos esses museus, esses locais, né, eu me lembro quando eu fiz uma viagem para as cidades históricas de Minas, né, nós fizemos um percurso ali por várias igrejas que tinham sido construídas com trabalho escravo, né, o Pelourinho também, que era o local triste, né, o museu que tinha ali os instrumentos de suplício que eram utilizados, né. Eu tenho inclusive, né, quando eu já comentei com vocês sobre a minha pesquisa da árvore genealógica da minha família, eu fazendo então ali no meu passado, chegando nos meus trisavós, eles viviam na região de Pirassununga, trabalhavam ali por causa da grande atividade cafeeira que tinha naquele local, e eles eram ferreiros, e uma das funções que eles tinham era exatamente pela contratação dos tribunais, né, que puniam os escravos que fugiam naquela época. A função deles como ferreiros era exatamente a produção desses ferros de suplício. Então eles eram ferreiros, eram contratados, produziam ali aquelas argolas, né, que se colocavam, aquelas algemas, né, entre aspas, né, que se colocavam no tornozelo, aqueles ferros que colocavam no pescoço, né, e eles faziam isso sob encomenda. Era a função que eles tinham para fazer. Então a gente pode dizer assim que se eles não fizessem, alguém faria. Mas na verdade eles que fizeram, né? Então assim a gente pensa que é uma daquelas tristes notas da história, né, da família naquele passado, né, que era uma coisa tão normal ter escravos e castigar os escravos, que você produzir os instrumentos de castigo era uma coisa natural, era apenas ele uma profissão. Da mesma forma que você produzia as grades para colocar em volta de uma igreja, você produzia também os instrumentos de suplício como arte do ofício, né, uma coisa meio tensa da gente imaginar. A Marion colocou, né, tive a oportunidade de conhecer o lugar onde havia Inquisição em Coimbra, né, não é muito agradável a sensação que se tem, né. Então, Marion, no caso dos escravos aqui no Brasil, da Inquisição na Europa, da perseguição das guerras, né, na Europa em especial, a perseguição aos judeus na Segunda Guerra Mundial, como é colocado aqui nesse trecho que eu li para vocês, nós temos então aqueles que eram os algozes, e aqueles que eram as vítimas, naquelas circunstâncias que nós estamos analisando. Depois, então, nós temos todos desencarnando. Como é colocado para nós, alguns perdoavam, como foi colocado aqui, muitas vítimas de alma branda lhe haviam desculpado as ofensas, mas outras não conseguiram a força para o perdão espontâneo e converteram-se em vingadores do passado a lhe acumularem o espírito de aflitivo pavor. Então a gente vai vendo, né, na parte da Inquisição, quantas pessoas perseguiam depois aqueles que foram os seus carrascos, né? Nós vimos inclusive essa história no Dramas da Obsessão, trazido para nós esse livro, né, por Dona Ivone, que ela conta exatamente essa história lá em Portugal, na Inquisição, quando aquele grupo de religiosos puniram uma família de judeus, e esses judeus, então, depois da desencarnação, passaram ali 3 séculos praticamente perseguindo, 3, 4 séculos perseguindo aquele grupo. Então, assim, alguns conseguem perdoar, outros não. E a gente imagina, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quantos daqueles judeus se tornaram obsessores.
ou até hoje estão perseguindo os seus algozes. Então é realmente uma situação muito difícil da gente ver no plano espiritual, e muitos desses espíritos, lamentavelmente, né, nessa condição lamentável, se manifestam em grupos espíritas para pedir assistência. Bom dia, Vanessa. O Flávio lembrou, né, tem um caso, acho que de Dona Ivone, que fala que ela sentia muito mal quando passava pela região de Campos, Rio de Janeiro, região que tinha muitos canaviais, né? Pois é. Eu tive um colega, Flávio, que inclusive ele já desencarnou, né, infelizmente, né, com muita tristeza para nós. Ele desencarnou ano passado, ou ano passado eu acho que foi, ou ano retrasado. E ele então, ele era médium, embora não fosse praticante, né, mas como médium, ele dizia que passava pelo Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, ali nas escadarias, né, do vale, ali perto do Teatro Municipal, e ele frequentemente via espíritos subindo aquelas escadas, né, como se fossem animais se arrastando pelas escadarias, né, e continuavam vivendo ali, porque ali também era uma região de muito sofrimento. Então até hoje esses espíritos continuam presentes, né, nessas regiões, assim como nós encontramos no Paraguai, muitos espíritos estão ainda ligados àquela região por causa da Guerra do Paraguai, daquela carnificina que aconteceu, né, naquele período do final do século XIX. Nós tivemos no Contestado, nós tivemos também lá em cima em Canudos, né, e outras tantas regiões aqui no Brasil. Então esses marcos, né, essas regiões que são marcadas por essas grandes tragédias, ainda não apenas trazem as marcas históricas e essas marcas fluídicas, como ainda trazem as personagens vivendo aqueles dramas do passado como se fosse a realidade deles. Então, triste, né, nós vemos essas situações. Imaginamos, por exemplo, na Europa, né, quando nós chegamos ali naqueles conflitos, quantas guerras já aconteceram na Europa, né, na África a mesma coisa. Nós vemos ali aquelas guerras civis mais contemporâneas, ou então aquelas guerras do imperialismo, no passado aquelas guerras tribais que haviam também na Europa, principalmente na época dos romanos, né? Quanta gente morreu. Basta a gente lembrar aquela introdução do filme Gladiador, que mostra os germanos, né, atacando os romanos. E era aquela guerra assim não sei se poderia dizer uma guerra da pior espécie, porque toda guerra é da pior espécie, né? Mas naquela época tão primitiva, tão agressiva, quantos espíritos ainda estão presos naquela realidade? Continuando então para nós aqui, ele diz ainda, né? Emaranhado nas teias da usura e fazendo do ouro o único poder em que acreditava, nem de leve se sentiu transportado de um modo de vida para outro, através da morte. Cresce num cárcere de trevas, atormentado pelos escravos, prisioneiro das próprias vítimas. Então olha só, ele se imagina que ele é um prisioneiro, que aqueles escravos o prenderam, ele não se deu conta ainda que desencarnou. Vive assim entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora, dos quais no pretérito foi verdugo, vê-se reduzido à extrema cegueira, por se lhe desequilibrarem no corpo espiritual as faculdades da visão. Então ele cegava aqueles espíritos, e os espíritos então, através dessa hipnose obsessiva, fazia com que ele também se sentisse como cego. A André colocou, né, na região do Vale do Paraíba, né, no Rio de Janeiro, aqui na fronteira com São Paulo, né, temos inúmeras fazendas para visita guiada, né, em algumas ainda tem uma ou duas paredes onde eram as senzalas, e a sensação é muito ruim. É muito ruim, né? Sim, né, que essa região aqui do Vale do Paraíba era uma região cafeeira muito forte, né? Então, tanto no Vale do Paraíba como naquela região, né, de Pirassununga aqui em São Paulo, e também em outras regiões de Minas Gerais, essa região do Sudeste ela é muito marcada pela presença de escravos, né, e dessas atitudes, dessas práticas, né, de grande crueldade aqui também. O Flávio lembrou, né, mais perto, pelo menos de mim, quando visitei o Museu da Inconfidência em Ouro Preto, também estive lá, Flávio. A sensação foi muito estranha. Aí fiquei sabendo que ali funcionou a cadeia de Ouro Preto no tempo do Brasil Colônia, né? Inclusive na frente do museu tem aquele pelourinho onde eram praticados ali os
os castigos, né, aqueles escravos no passado, né? Então, histórias assim das mais bizarras e das mais cruéis, né? Então, assim, como sendo um médio tijolo, eu não sinto essas coisas, então eu vou apenas com meus olhos históricos, né, Andréa? Então, apenas com meus olhos históricos, né? Mas para quem tem essa sensibilidade, certamente sente a influência desse ambiente. E ainda mais que nós estudamos no domingo agora sobre psicometria. Aliás, recomendo para vocês, né, um livro chamado Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano, que vocês podem baixar em PDF. São vários casos de psicometria de pessoas que faziam leitura de objetos, de seres vivos, de locais, né? Então ele fala bastante sobre isso. E através do entendimento da psicometria é possível compreender também sobre as sensações e percepções que as pessoas têm visitando esses locais. Né? Então, para quem tiver interesse, Enigmas da Psicometria, um livro muito legal, né? Eu cheguei a ler ali três histórias, são capítulos, né? Cada capítulo traz uma história diferente. E aí então eu cheguei a ler 3 histórias ali para poder preparar o estudo para domingo, para a gente ter uma ideia, e deu aquela vontade de ler tudo, né? Porque é muito legal. São situações assim das mais curiosas. Então vamos lá, continuando. Enquanto se nos alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher o indesejável comunicante? Reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa dedicada às patas de uma fera? Uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus, porém, deu-se pressa em explicar-nos. Antes disso, André colocou, né, às vezes eu fico pensando nessa imantação, como deve ser, porque tem uma grande quantidade de objetos antigos, coleção de minha mãe, né? Então, lembrando que a psicometria não necessariamente traz apenas lembranças negativas. Muitas lembranças são muito positivas, né? Então, o médium psicômetra, fazendo essa leitura, ele consegue ver histórias muito bonitas também. É que geralmente, né? Não mexi em nada aqui, pessoal. O som caiu, o som ficou baixo, a impressão? Ou só com a Angelina? Normal, né? Beleza. Então, são histórias muito bonitas, né? Mas é que geralmente, né, Andréia, a gente tem aquela ideia da tragédia, né? Então a gente gosta de saber assim o que aconteceu de ruim nos lugares, com as pessoas, né? Ninguém pensa, por exemplo, em ir no local esperando boas notícias, notícias suaves, amorosas. Não, a gente quer ver a catástrofe, né? Então, com a dúvida de André Luiz a respeito de Dona Celina se aproximando, então, com esse espírito se aproximando dela, Aulus, porém, deu-se pressa em explicar-nos. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Então ele fala tanto do médium que tem o seu sistema de proteção pessoal contra esses fluidos, como a própria coletividade, né? No caso aqui uma assembleia que também tem essa capacidade de dissolver, de dispersar esses fluidos negativos. Agora, tem aqueles grupos que não têm esse preparo mental e que, criando essa proteção magnética, que acabam, infelizmente, sofrendo as consequências da influência desses fluidos, né? Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares,
e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Aí a gente já falou também, né, sobre a psicosfera do nosso planeta, que é esse campo psíquico, né, que cria, que impõe uma qualidade para os fluidos que envolvem o nosso planeta, e a gente vê que tem períodos em que esses fluidos negativos se tornam mais concentrados ou menos concentrados. Então eu falo da presença contínua desses fluidos exatamente pelo estado mental aqui do nosso planeta, pelo nosso estágio evolutivo. Então naqueles períodos de guerra, como nós estamos vivendo hoje, muitos conflitos acontecendo, né, nós temos também no passado, né, períodos bastante dramáticos, mas tem períodos em que a nossa mente acaba se transformando positivamente. É o caso principalmente quando nós temos eventos religiosos, né? No caso da mudança de um ano para o outro, né, na passagem de ano, nós temos aquele espírito de esperança, aquele espírito um espírito positivo para aquilo que vai chegar para todos nós, né, embora muitas viciações. Então nós vemos que o nosso otimismo e essa positividade nesses dias festivos, infelizmente, acabam sendo abafados, né, pela continuidade desses fluidos que nós mesmos criamos, né? Então períodos de guerras, períodos de festas, né, isso acaba modificando, né, positivamente e negativamente também a qualidade do nosso planeta. Mas aí, como é colocado para nós, né, o próprio Sol tem essa capacidade de dispersar e dissolver também esses fluidos, como também a presença dos espíritos. Mas são espíritos assim de altíssima envergadura, né, que atuam nessa dispersão desses fluidos, porque do contrário, embora nós não sintamos diretamente, ostensivamente a presença desses fluidos, a própria presença deles contínua é como se fosse aquele indivíduo que trabalha no centro da cidade aqui em São Paulo. Ele trabalha ali com tanta naturalidade que ele não se dá conta daquele ar carregado de metais pesados, da poluição, que chega uma hora que depois ele fica doente com doenças respiratórias e ele não sabe por quê. Então ele fica tanto tempo exposto àquilo tudo que ele vai respirando, respirando, e depois de muitos anos ele apresenta ali algum problema pulmonar. E é exatamente por causa dessa presença. A mesma coisa acontece com esses fluidos. Embora nós não vejamos, a presença deles nos envolve de uma forma tão contínua que acaba criando em nós, né, um sentimento de pessimismo, um sentimento de angústia, um medo inexplicável. E é exatamente a presença, né, a nossa presença no meio desse oceano, desses pensamentos negativos e tão tumultuados. Então nós podemos não ver, mas só o fato de estarmos submetidos, né, à influência deles já muda nosso estado de espírito. E é por isso que nos mundos mais felizes, os espíritos são felizes por si só, mas o próprio ambiente potencializa essa sensação de felicidade. Pela pureza dos fluidos, né? Seria como se nós disséssemos assim: você vai para um campo, passa férias num local onde tem um campo maravilhoso, o ar é puro, a paisagem é bela, tudo é positivo, tudo está favorável para o seu otimismo. Agora, se você vive num lugar, né, com aquele medo contínuo de violência, aquela estrutura que não te traz ali uma sensação agradável, aquela preocupação constante, como é que você vai conseguir ser otimista sendo influenciado constantemente por uma circunstância, né, por um cenário desse tipo? O Flávio colocou, né, já pensaram na sensação de um psicômetro, né, quando pega uma nota de dinheiro bastante surrada, né, cheia de coisas impregnadas, né, ainda bem que não é uma faculdade comum. Pois é, e realmente ele não poderia encostar em nada, né, porque o lugar que ele vai, estando perto das pessoas, estando perto de objetos, né, seria assim terrível, né? Fico pensando aquelas explosões solares que periodicamente chegam no planeta, não é providência esterilizante para a atmosfera psíquica do planeta, né? Então é uma ideia, né? Uma possibilidade, porque através dessas cargas eletromagnéticas que são enviadas aqui para o nosso planeta, então favorece essa depuração desses fluidos que nós estamos aqui. Mas a própria irradiação solar já traz para nós essa mudança, né? Por isso é colocado, né, os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal.
à feição de descargas elétricas. E, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Lembrando que Clementino era o mentor espiritual do trabalho, né? Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se-me intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, lembrando que Eugênia era a médium anterior que atendeu aquele obsessor, né, que já era uma médium experiente, né? Se Eugênia revelava-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Então, enquanto nós, né, temos uma tendência natural a fazer julgamentos, os espíritos já mais depurados acolhem simplesmente com amor, percebendo que a condição daquele espírito é uma condição temporária, que ele se tornou assim, ele não é assim. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que, em vão, procurava dilacerar. Então ela traz aqui a comparação de um peixe num aquário, que por mais que ele se debatesse, ele não sairia daquele espaço. Projetava de si estiletes de treva, que se fundiam na luz com que Celina alma o rodeava delicada. Tentava gritar impropérios, mas debalde. Aliás, é muito natural isso aqui. Esses espíritos obsessores, esses espíritos mais cruéis, a expressão mais natural e mais simples de mostrar a agressividade era exatamente aqueles palavrões, aqueles xingamentos, né? Já que fisicamente eles estão contidos, então eles xingam e gritam, né? Aliás, é assim que nós naturalmente fazemos na nossa sociedade planetária, né? Se você quer ofender alguém, mas você não quer partir para a ignorância, como se diz popularmente, indo para as vias de fato na agressão física, você acaba agredindo verbalmente. E aqui então os espíritos fazem dessa mesma forma. Porém, como foi colocado para nós, ele se encontrava completamente controlado, criteriosamente controlado por Dona Celina. Então, as suas atitudes físicas e as suas atitudes mentais estavam sob controle. Então, mesmo que ele quisesse gritar, xingar, ele não conseguiria. Mentalmente, como nós estudamos, né, lá no Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de liberdade, uma liberdade que o espírito desfruta plenamente é o seu pensamento. Então, o que ele pensa dentro dele é problema dele. Agora, exteriorizar esse pensamento já é outra história. Então, até aqui a gente consegue encaixar sobre a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência que a gente vai estudar depois. Por isso, então, ele tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então foi que nós conversamos, né, num trabalho mediúnico, em que há a incorporação, nós vemos externamente, ou seja, olhando o corpo do médium, ele se encontrava ali relaxado, né, porque as instruções que são transmitidas durante um trabalho de desenvolvimento da mediunidade é assim, né? Fique relaxado, permita que o espírito se manifeste, ou seja, fique, entre aspas, passivo, para que o espírito o envolva e fale através de você. Então, para quem estuda
né? Para quem não estuda, vai olhar simplesmente que o espírito, que o médium entrega o seu corpo a bel prazer do espírito. Agora, quando nós estudamos um texto como esse, nós vemos que aparentemente ele se encontra ali naquela condição de passividade, mas espiritualmente ele está plenamente ativo, atento e controlando as manifestações daquele espírito. Pois é, então tem que segurar, né? Tá. Foi aqui que nós paramos então antes de ontem e vamos continuar a partir de agora. Eu sou José Maria, clamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes com evidente intuito de lançar importância sobre sua origem, né? Ou seja, ele começou em eu sou José Maria fulano, 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 e começou a colocar toda a linhagem dele ali para poder mostrar a importância que ele estava acostumado a fazer, né? Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado, contudo percebi que não usava palavras semelhantes às que proferia junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Parecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não suptei as perguntas a me escorrerem céleres do pensamento. A mediunidade falante em Celina era diversa? Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Por que a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe? Porque numa delas a exasperação atormentada e na outra a serena confiança, né? Então mostrava sobre o estado de vigilância de cada uma das duas, né? Tanto de Eugênia, que a gente lembra, né? Ela estava em desdobramento, mas ela estava ali o tempo todo ligada e atenta ao espírito, como se estivesse ali, né, cercando ele, ficando atenta a cada comportamento. No caso de Dona Celina, ela aparentemente estava tranquila, mas mentalmente ela controlava totalmente esse espírito. Então André Luiz ficou curioso sobre a diferença das duas, né? Então, por que a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto a segunda parecia devotada à tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe? Por que numa delas a expectação atormentada e a outra a serena confiança? Desculpando-nos a condição de aprendizes, Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Lembrando que Clementino era o orientador, era o dirigente espiritual do trabalho, e Raul Silva era o dirigente encarnado do trabalho. Então, explicação aqui de Aulus. Celina é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então seria, nesse caso aqui, a psicofonia mecânica, porque o espírito toma conta e então não passa pelo cérebro dela. Aquela história, né? O espírito então transmite para a mente dela, ela pode ser consciente ou semiconsciente, e aí então depois o espírito fala. Que era o caso que a gente viu lá no capítulo anterior, que era a psicofonia consciente. Aqui então é o sonambulismo, né? Que é a psicofonia sonambúlica. Então mostra para nós aqui que não passa, mais uma vez, olha só, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral.
sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. Atraiu a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno, e José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pôde resistir. Permanece assim agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda, nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial. Impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então a gente pode perceber aqui, né, e já trazendo também essa dedução, que quando Dona Celina voltar à consciência, ela não se lembrará do que aconteceu. Exatamente porque, como não há conexão mente a mente, é apenas ali uma ligação mecânica que existe entre o espírito e o corpo, então no caso dela ela não registra aquilo que é transmitido. Ela tem consciência da emancipação, mas retornando ao corpo físico ela não tem, então não terá lembranças do que aconteceu. Angelina colocou, né, ajudamos uma irmã com um problema de obsessão. O espírito percebeu que não gosto de pôr profonias. Eu não entendi o que é profonia, Angelina. Essa palavra é nova para mim. Me explica, por favor. Quando aplicava energia nele, né, gritava bem alto palavras que nunca ouvi. Então, né, tá aí o controle, né? Pois é, mas que palavra é essa? Eu não conheço. Primeira vez que eu escuto. Primeira vez que eu leio. Depois defina para mim, por favor, aí. Bom, de qualquer forma a gente tem aqui, né, que esse controle é uma necessidade que se tem durante o trabalho de educação mediúnica, para que o médium não permita que o espírito... Ah, tá certo, né? Entendi agora. Então, assim, né, e qualquer médium, na verdade, né, porque embora nós tenhamos médiums que são muito explosivos, né, no seu dia a dia, e soltam ali, né, os seus impropérios, né, mas durante o trabalho mediúnico, né, até mesmo pelo próprio caráter do trabalho, há necessidade desse controle. Não pelos palavrões em si, né, embora nós lembremos sempre que são desagradáveis, mas pela expressão, né, pela demonstração de raiva e desequilíbrio que precisa ser contido. Então muitas vezes o espírito não sente, né, esse envolvimento fluídico para acalmar os seus ânimos, né? Então é necessária a presença do médium, né, nesse controle. E continua. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco processo na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas réstias de luz. Olha só aqui então, esse envolvimento começa a fazer com que o espírito modifique o seu comportamento. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-la com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Aquilo que eu coloquei para vocês, né, que se é uma psicofonia inconsciente, né, porque colocado para nós aqui como psicofonia sonambúlica. Essa expressão sonambúlica, algumas expressões que são colocadas por André Luiz, muitas vezes traz uma certa confusão daquelas utilizadas por Kardec. Então, como nós vimos aqui pela própria explicação, a facilidade que ela tem de se desligar do corpo e permitir que o espírito assuma o controle do corpo, por isso ele se torna um senhor de si.
mas controlado na sua manifestação, ela então, pelo fato de não passar as ideias do espírito pela mente dela, ela não registra, a menos que ela queira. Mas como foi colocado para nós, não tem nada de positivo. Porque já que ela é um instrumento apenas de trabalho e o trabalho vai ser feito pelo dirigente, então ela simplesmente se deixa, né, utilizar como instrumento de trabalho. O André colocou: só existe a psicofonia sonambúlica para sair completamente do corpo. Nós estudamos, não, os dois saem do corpo. Nós vimos lá, né, Andréia, na dona Celina, na dona... qual é o nome dela aqui que eu vi agora, meu Deus? Eugênia, que nós vimos agora, ela também saiu do corpo, né? Só que o caso dela era mais controlado, então, e ela não era inconsciente, ela era consciente. Por isso que é chamado o título, né, psicofonia consciente. Então ela se desdobrava, porque há necessidade de se afastar do corpo, para que o espírito então a envolva, nesse caso, quando nós falamos tanto da semiconsciente como da inconsciente, né, da consciente, o espírito tem ali aquela comunhão com o médium, né, transmitindo para o pensamento dele, e ele apenas repassa a ideia. E nesse caso, a gente lembra sempre que o melhor médium para um trabalho mediúnico são os médiuns inconscientes, aqueles que nós podemos chamar de médiuns mecânicos, porque eles não interferem no conteúdo. Já o médium intuitivo, ele transmite aquilo que ele ouviu e ele transmite do jeito que ele quiser, com o seu vocabulário, com o seu julgamento, né? Então, mas no caso tanto de semimecânico como mecânico, há então esse afastamento, mas o que vale, na verdade, não é o afastamento propriamente dito, mas é a forma como essa conexão acontece, né? O ânima no mecânico, no caso do mecânico, Dudu, ele se encontra próximo, como a gente está vendo aqui, mas o espírito então controla o seu senso motor, controla o seu corpo físico e faz com que ele escreve. E aí então, pelo fato, como nós estudamos lá, sobre o transe, os tipos de transe, o transe sonambúlico é aquele que é o mais profundo, e portanto aquele que traz para o médium a maior dificuldade para que ele se lembre da história, para que ele se lembre da situação. Mas é o que a gente está vendo aqui agora, Dudu. O trabalho aqui de Dona Celina, ele utiliza mecanicamente o corpo dela, mas ela, como espírito, se encontra atenta. Então, nesse caso, quando existe um trabalho feito, organizado pelo plano espiritual, onde temos ali a presença dos orientadores, a presença dos mentores, e o médium tem consciência do seu trabalho, lembrando que ele tem, embora ele seja mecânico, ele sabe que ele é médium e ele sabe do trabalho que tem que ser feito. Essa sabedoria, então, essa sabedoria, ela fica registrada nos seus valores. E em emancipação, você sabe como se comportar. Só que na hora que você volta à consciência, que como espírito encarnado, você não se lembra, mas não significa que durante esse trabalho que foi feito mecanicamente durante o transe mediúnico, você estava inconsciente, o médium estava inconsciente. Então esse é o detalhe, o médium está sempre atento como espírito, mas fisicamente ele pode ou não se lembrar, dependendo da profundidade do seu transe. O Flávio lembrou, né, quem quiser ver a questão de como acontece, né, no nosso trabalho de domingo sobre a psicofonia, colocamos a explicação de Hernani Guimarães Andrade, né, que trouxe sobre o assunto. Tem um slide que explica esse afastamento do médium e a acoplagem do espírito, né? Só vocês chegarem depois lá no nosso canal do YouTube, do espiritismo.net, e procurar nos trabalhos lá de domingo, falando sobre a parte da psicofonia e da psicografia, o estudo inclusive feito pelo Flávio. André colocou, né, eu tenho essa imagem, né, mas minha dúvida é se sempre chamado sonambulismo ou tem outro nome. O sonambulismo é o grau de profundidade, André, não de emancipação. Tá? Não é se ele se afasta ou não. Porque quando a gente fala assim, ele se afasta parcialmente ou completamente. O afastamento ele é sempre parcial. Nunca existe um afastamento completo. Até porque o afastamento completo significa o rompimento da ligação entre o corpo e o espírito, o perispírito. Então ele sempre está ali afastado, mas ele está atento. Mas o que importa para nós é a forma como se dá essa conexão. Se para se comunicar
o médium precisa estar em contato com a mente do espírito, aí então ele tem consciência. Se ele apenas deixa o corpo físico como instrumento, aí então o cérebro dele não assimila as ideias do espírito. A diferença que a gente pode colocar, né? No caso, por exemplo, de uma alfabetização, quando a professora pega na mão da criança e vai escrevendo. Se a criança não olhar para o que está sendo escrito, ela não sabe o que foi escrito, mas ela sabe que a mão dela está sendo utilizada. Agora, se a professora abraça o aluno e fala assim, olha, escreve desse jeito, e ele vai escrevendo, e enquanto isso ela vai falando para ele, nós vamos escrever seu nome, fulano, então pega na mão dele, escreve e ao mesmo tempo vai falando. Então a gente vê, nesse caso, né, os vários graus de consciência do médium. Se ele tem muita consciência, é uma mediunidade superficial. Se ele não tem consciência do que aconteceu, aí então ele tem uma mediunidade inconsciente. O Brás colocou, né, mas aí está se relatando um trabalho fora da matéria. Não, nesse caso, Brás, ela está presente no trabalho, tanto é assim que ela envolve o espírito e controla. Ela controla o espírito para que ele possa se comunicar. Mas ela não interfere na comunicação, na forma como sai. Diferentemente do consciente, quando o médium ele está pensando, ele está antecipando o que o espírito está falando, né? Ela está em desdobramento, próximo ao espírito, né, mas a manifestação, obviamente, né, centra o terreno. Vamos só avançar para pegar a explicação aqui, pessoal, mais para frente, olha só. Tá aqui então, ó, mais uma vez. Ó, embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Deixa eu ver onde eu vi aqui. Tá. Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas a situação em que se reconhece não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. E, indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns, que caíram em transe. Tenho a ideia de que, na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia controle mais direto sobre o hóspede companheiro que se comunica. Deixa-o mais à vontade, mais livre. Ou melhor, desculpem aqui, pulei uma linha. Tenho a ideia de que, na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva e que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então, o que é colocado aqui para nós, ele diz assim para nós, né, que a possessão sempre nociva. Nós lembramos, estudando a revista Espírita, aquele caso de possessão que não tinha uma qualidade nociva. Era apenas um amigo falando com outro, a médium permitiu que isso acontecesse e não tinha uma característica negativa. Mas esse tipo de violação acaba sendo sempre um processo obsessivo. E, inclusive, nós conversamos também sobre que esses processos de possessão acabam sendo muito mais frequentes do que nós imaginamos, como é o caso, por exemplo, dos trabalhos mediúnicos que acontecem a longo prazo, naqueles tratamentos espirituais que nós vemos, né? Então, é uma dedução que nós fazemos, uma suposição. Então, imaginemos um trabalho de cirurgias espirituais em que o espírito fica durante 4 horas seguidas. O que se passa com o médium nesse caso? Onde vai, então, o médium espírito? Ele fica o tempo todo acompanhando o médico? Qual é a competência do médico do médium para poder dirigir o trabalho feito por esse médium?
É o caso, por exemplo, né, o Dr. Bezerra de Menezes, a gente lembra, ele faz trabalhos também de incorporação. Inclusive, né, na própria Legião da Boa Vontade, que é ali uma filosofia ecumênica, ele se manifestava lá. E não necessariamente no centro espírita. E nos trabalhos que se faziam, eram trabalhos que duravam 2, 3 horas. O que o médium vai fazer ao lado de um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes? Vai ficar fiscalizando o quê? E aí a pergunta que a gente faz é, não seria nesse caso possível um trabalho de possessão? Em que o espírito toma conta do corpo do médium para realizar aquela tarefa, confiando, né, nos valores do espírito, no seu conhecimento? Então, assim, eu levanto sempre essa questão porque é algo importante de se lembrar, porque nós encontramos, em especial, nesses trabalhos de consulta, nesses trabalhos de tratamentos médicos, espirituais e tudo mais, são trabalhos demorados. No caso, por exemplo, de pinturas, como nós vimos, né, nas artes, nos trabalhos de arte mediúnica, vamos dizer assim, né, ou de mediunidade artística, em que nós temos ali muitas vezes um trabalho, como nós vemos desses que aparecem em documentários e tal, duram 2, 3 horas. Então o que o médium vai controlar um espírito como Van Gogh, por exemplo, que vai fazer ali vai fazer uma pintura? Aí nesse caso eu entendo que a possessão, ele tem esse recurso, é que nós, da visão material, nós não somos capazes de fazer uma análise, né, que tipo de relação que o médium tem com o espírito, ou que o espírito tem com o corpo do médium. Mas classificarmos, né, a possessão apenas como algo negativo e sabendo que ela não é necessariamente negativa, seria nós abrirmos mão de um recurso, de uma explicação que pode trazer para nós esclarecimentos sobre várias situações. O Dr. Hermann, por exemplo, 3 horas, né, quando eu conversei com ele, né, Andréa, eu lembro que eu cheguei no centro, era umas 9 horas da manhã, ele estava desde as 8, ele ia até meio-dia. 4 horas seguidas de trabalho, é muita coisa. E o que o médium, né, aquele médium comum, simples, vai fazer ao lado do Dr. Hermann? A menos que ele tenha assim, ó, você vai ficar do meu lado para aprender. Do contrário, vai cuidar da sua vida enquanto eu faço as coisas por aqui. Então, essa interpretação que eu faço, posso estar errado, mas baseado nas informações que a gente vai coletando, vê que é uma situação possível. É que para nós a palavra possessão, ela tem um peso tão negativo que nós não conseguimos ver o lado positivo desse tipo de relação. O Flávio lembrou lá em cima, né, lembrando que André Luiz está relatando o que acontece em um trabalho mediúnico, visto do lado espiritual. Por isso essa mediunidade não comum. Né, eu conheci uma médium que era mais semelhante ao trabalho relatado com Dona Eugênia. Né, na verdade é o que acontece com a maioria, né, Flávio? Eu considerava como semiconsciente. Então é o que a gente vai classificando de acordo com a profundidade do transe, o grau do transe mediúnico. Se é um grau superficial, o médium tem consciência e até mesmo plena consciência. Se é um grau mais profundo, ele acaba não tendo essa percepção. Dudu lembrou, nesse processo pode entrar em subjugação em vez de possessão. Né? No caso da subjugação, Dudu, o médium não entra em transe. A subjugação, o indivíduo sabe o que está acontecendo com ele. É um processo obsessivo em que o espírito controla o comportamento do indivíduo. Mas o indivíduo é no seu dia a dia. Tanto que Kardec lembra alguns casos, lá no livro dos médiuns, de subjugação, quando a pessoa andava pela rua, ele ficava escrevendo nas paredes, ele sabia que era ridículo aquilo tudo. Ou então ele andava atrás de uma mulher e ficava se ajoelhando na rua pedindo ela em casamento. Kardec conta isso no livro dos médiuns. E aí ele falava assim, eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu não consigo me controlar. Então não é um transe, mas é um controle mental que o espírito tem sobre o indivíduo. A Vanessa colocou, na Igreja Católica usou a palavra de forma a deixar as pessoas aterrorizadas. E a própria cultura popular também, né, Vanessa? Se você pegar um filme, por exemplo, chamado de Possessão, tá na cara que é um filme de terror. Mas tem um filme, uma comédia que eu acho que é uma comédia romântica da década de 90 ou década de 80, chamada Um Espírito Baixou em Mim. Vocês se lembram que era assim um espírito que controlava só metade do corpo? Era assim um homem, e aí então vinha o espírito e controlava só metade do corpo dele, né? Então ele rebolava de um lado. É um filme muito engraçado. Mas se você vai colocar um filme chamado Possessão para aquele filme, que poderia ser um caso de possessão, mas não é uma possessão negativa,
Não tem sentido, porque a nossa cultura já vê a possessão como algo demoníaco, né? Então, é bem bacana, mas poderíamos ver um caso de possessão? Sim. Claro que é só metade do corpo, né? Uma coisa folclórica, apenas divertida, mas não condiz com a realidade, né? Mas poderíamos ver uma situação assim. A Angelina colocou, semana passada fiquei trabalhando no computador até de madrugada, né? De repente observei que uma pessoa chegou próximo de mim, entrou no meu corpo, orei e parei o trabalho e fui dormir. Olha só. Era para te forçar a voltar para a cama então, né, Angelina? Estava passando dos limites. Então era para você dar uma relaxada, né? Então os mentores estavam próximos ali também. E já vê nesse caso, né, claro que não é uma relação negativa, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Aí falava aqui então, né, mais uma vez, né, a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem. Às vezes, né, André, é assim, ó, ô Angelina, a gente está te esperando para trabalhar, você não vai dormir não? Aí o pessoal chega lá assim, vai para a cama já, que você tem coisa para fazer. Pois é. A psicofonia inconsciente, aí naquele caso que a gente estava vendo, né? Naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Isso porque o indivíduo que não tem ali valores desenvolvidos, nesse caso da psicofonia sonambúlica ou psicofonia inconsciente, o espírito vem e toma conta do corpo dele para poder transmitir ali uma mensagem, ou seja lá para que for. E ele não tem valores morais suficientes para conter o espírito faz o que quer. E é por isso que nós vemos muitos casos de processos obsessivos que acontecem nas casas das pessoas, pessoas que estão embriagadas ou usando drogas, o espírito vem e faz o que quer. E aí então ele fora do corpo vai dizer assim, você não vai fazer isso, o espírito, quem é você para dizer que eu não faço? Eu faço o que eu quero. Aí vem nesse caso aqui, Dona Celina, o espírito fala assim, eu quero fazer. Você queria, mas você não vai. E o espírito só baixa, olha para o chão, fica quietinho e continua ali quietinho no lugar dele. Porque a autoridade moral, nesse caso, é o que ela tem. E essa autoridade moral permite que, através dessa força magnética, ela acabe então controlando o espírito no seu comportamento. Hilário refletiu o momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhorando mentalmente a médium. Olha o que eu coloquei para vocês, né? Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman, trabalhando com o médium, que nesse caso, claramente, o médium é intelectualmente e moralmente inferior ao espírito. Porque o médium, embora seja um bom trabalhador, ele é um espírito que está aqui na lida, né? Em provas, expiações, com suas dificuldades. E nesse caso nós temos esses mentores espirituais que se aproximam então do médium. Então é o que ele está colocando, né? Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização ocorreria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Olha essa parte importante aqui. Se é uma inteligência degenerada, olha aqui, Dudu, se é uma inteligência degenerada, que, nesse caso, faz com que o médium entre em transe inconsciente, os mentores cuidam do trabalho. Eis aí então a diferença, mais uma vez. Vamos ler para poder reforçar. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, nessa hipótese de ser um médium inconsciente, né? A fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento, o médium apassivar-se-ia. Deixa eu ver aqui. Tá.
O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Bom dia, Cláudio. Então, o que nós vimos aqui, enquanto André Luiz, Hilário e Aulus conversavam, o trabalho de diálogo com o espírito acontecia. Então nós acompanhamos aqui apenas aquilo que espiritualmente estava acontecendo. Mas durante ali a conversa, tanto é assim que no final, nós tivemos essa conclusão. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Então, é aquilo que nós conversamos sobre a continuidade dos tratamentos que nós estamos falando, Então, porque a continuidade é o espírito, então, depois que ele passa por esse atendimento emergencial, ele então é encaminhado para os ambientes, os locais e os tratamentos adequados à sua necessidade. Mas aqui nós não temos o relato. Como esse espírito então foi atendido no plano espiritual? Infelizmente nós não temos oportunidade de acompanhar esses detalhes. Porque simplesmente o que interessa para nós é o trabalho feito naquele local. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, se nós fôssemos fazer um documentário acompanhando o pessoal do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então a gente vai acompanhando na ambulância, eles chegam no local, atendem as pessoas, colocam na ambulância, entra no pronto-socorro e despacha o paciente. E a gente volta para a rua. E a curiosidade fica, o que será que aconteceu com aquele paciente? Qual foi o tratamento que ele fez? Que tipo de cirurgia? Para qual departamento ele foi encaminhado? A gente não sabe, mas a gente sabe que ele foi atendido. É o que a gente está vendo aqui agora. E o Flávio lembrando que o próximo capítulo que nós temos aqui, que é o capítulo número 9, intitula-se exatamente Possessão. Então nós vamos aqui analisar um pouco mais dos detalhes de possessão, para a gente fazer uma comparação entre aquilo que é apresentado para nós aqui por André Luiz e aquilo que é apresentado por Kardec. Lembrando que ele trouxe a história... qual é o nome daquela... O título daquele artigo é Júlia... Acho que era Júlia o nome da médium. E essa Júlia, ela era então obsediada por Fredegunda. Lembra o nome desse espírito, que tinha sido uma rainha naquela época? E ela tinha uma relação direta com a senhorita Júlia. E nesse caso de possessão, era um caso terrível de possessão. E somente depois de um trabalho árduo de Kardec, ele conseguiu então acalmar esse espírito e depois bloquear esse tipo de interferência que ela fazia na vida dessa jovem. Mas aí Kardec complementou também, quando nós estudamos sobre possessão no livro dos médiuns, porque no livro dos espíritos, porque Kardec perguntou se possessão existia. Os espíritos disseram, não existe possessão, é uma obsessão mais grave. E aí depois Kardec, na Revista Espírita, disse, opa, comprovamos que existe um caso de possessão, que eram os possessos de Menzini, eu me esqueci o nome do artigo. Então, de Fredegunda, que era o... Então, a Fredegunda, ela é na Revista Espírita, só para a gente retomar o raciocínio, é um espírito lá, Pois é que era um nome muito antigo, Andréia, e no caso, é um espírito de um outro país, Então Fredegunda para eles, Fredegunda, Frederico, percebe? Frederico, Fredegunda. Frederico a gente está acostumado, Fredegunda não. Mas qual a diferença entre os dois em termos de pronúncia? Fredegunda, Frederico. Mas enfim, é o caso da senhorita Júlia, o caso de possessão. E aí então Kardec, nos casos dos possessos de Mozini, que é um outro artigo que nós tínhamos estudado, e Kardec disse assim, então, peraí,
tem caso de possessão sim. E aí depois ele começou a estudar sobre isso e viu depois também, como eu comentei para vocês, né, no caso daqueles amigos que conversavam, que era até engraçado aquela situação que ele percebeu, e aí então o estudo que Kardec trouxe para nós é que existem casos de possessão, tanto que depois no livro A Gênese ele trouxe um capítulo falando sobre isso, lá no capítulo 14 dos fluidos, quando ele fala sobre os tipos de obsessão, aí então ele confirma a possessão propriamente dita. Né? Mas a gente vai fazer uma comparação entre o que Kardec apresentou e o que André Luiz apresentou também. Aqui o Flávio colocou para nós a biografia, né? Foi rainha consorte de Quilpérico, né? Um rei franco na dinastia merovíngia que reinou na Neustria. Trava-língua isso aqui, Flávio, por acaso? É famosa por sua crueldade e por haver estado envolvida em muitos assassinatos. Né? Então, foi na Revista Espírita isso. Né? Mas é a mesma, tanto porque, o Flávio, a personalidade dessa biografia que você trouxe, dessa rainha aqui, bate com o comportamento dela. E essa senhorita Júlia havia tido uma relação com ela no passado e ela vinha então buscar ali tirar a sua satisfação. Né? Até foi o Dudu lembrando ali, né? Frederico sábado, Fredegunda segunda, né? Então tá ali. Né? Bom, meu avô chama Pulcro, né? Então eu não posso falar nada de Fredegunda, né? Então meu desencarnado avô. Mas enfim, pessoal, estudamos por aqui então esse capítulo Psicofonia Sonambúlica. Né? Vocês viram que nós praticamente estudamos de novo toda aquela primeira parte que foi estudada no nosso último encontro, né? E quanta coisa poderíamos continuar falando ainda. Se nós estudarmos de novo o capítulo 9 no próximo encontro, nós teremos mais coisa ainda para falar. Porque as ideias vão surgindo, as explicações vão se ampliando, e aí fica muito mais fácil